Mas que legal que você está aqui, junto com a gente, nessa jornada maravilhosa de conhecimento teológico, de conhecimento bíblico. Nós estamos aqui na estação chamada Escola de Ministérios, um dos cursos mais importantes para a vida cristã, para a formação de líderes, um curso que corresponde a um curso de teologia condensado, né? 7 matérias que fazem toda a diferença na estruturação de quem quer realmente servir a Deus com propriedade, saber o que está fazendo. Eu entendo que é muito importante mesmo, né? E também dizer que nós estamos agora na nossa terceira matéria, já quase no apagar das luzes da terceira matéria, que é a ciência de interpretação bíblica, chamada também de hermenêutica. Todos nós que seguimos a Jesus, nós somos o povo do livro, povo do livro, né? Por quê? Porque nós dependemos totalmente das Escrituras Sagradas. Porque nós não caminhamos por informação, nós caminhamos por revelação. É uma grande diferença entre essas duas afirmações. O que eu chamo de informação? A ciência, a academia, ela define 3 fontes de conhecimento através dos quais nós chegamos a conhecer qualquer coisa, tudo que existe. A primeira fonte é a razão. A razão é fundamental, porque Deus nos deu o raciocínio para ligar uma coisa com a outra, para comparar uma coisa com a outra, para descobrir um encadeamento lógico, né, de pensamentos, uma certa coerência. Então, o raciocínio, a razão, é muito importante como fonte de conhecimento. A segunda fonte é a experiência. A experiência é essa capacidade que nós temos de, através dos 5 sentidos, a gente poder conhecer, conhecer através do toque, através da investigação, através do que sentimos, através do que cheiramos, através do que ouvimos, enfim. Através dos 5 sentidos, nós podemos experimentar e conhecer. A experiência é fundamental. Aliás, toda a ciência ela é desenvolvida em cima dessa fonte do conhecimento, que é a experiência. Então, as experiências feitas em laboratórios e repetidas constantemente, em qualquer lugar, de forma universal, elas formulam teorias. E essas teorias dão um direcionamento para a humanidade em diversos segmentos, em diversas áreas do conhecimento. Então, a segunda fonte é a experiência. E a terceira fonte, que não é tão valorizada assim, mas também tem a sua importância, é a intuição. Essa capacidade de chegar a uma conclusão acerca de algo ou de alguém, mesmo sem ter dados racionais ou experienciais, ou experimentais, digamos assim, né? Essa intuição, ela é muito marcante na alma feminina, né? As mulheres têm muito essa capacidade. Então, essas 3 fontes do conhecimento nos trouxeram até aqui. A humanidade toda veio trazida a reboque a partir de todo esse processo de conhecimento que é feito através dessas 3 fontes, né? Mas para nós cristãos que amamos a Deus, que servimos a Deus, que cremos em Jesus Cristo, existe uma quarta fonte, que é a revelação. Isso quer dizer que nós entendemos que Deus nos amou de tal maneira que não apenas nos criou, mas também decidiu nos contar como é que Ele é, ou quem Ele é, e como Ele quer que nós vivamos e como nós funcionamos. E mais do que isso, Ele decidiu
usar 40 homens em diferentes épocas, em diferentes lugares, para, através desses homens, ele próprio Deus, inspirá-los, soprar no seu entendimento a verdade que ele próprio Deus queria transmitir, e esses homens, então, escreveram os textos sagrados, os textos da Escritura Sagrada. Então, quando nós falamos de revelação, nós estamos falando da Bíblia, que é a palavra de Deus, a revelação escrita de quem Deus é e do que Ele quer para nós. E, para nós, a revelação, ela tem proeminência sobre qualquer outra fonte do conhecimento. Então, todas as outras fontes e todos os demais conhecimentos eu chamo de informações. E quando as informações elas cooperam com a revelação, que é a verdade absoluta de Deus, então elas são muito bem-vindas. Mas quando, de alguma forma, as informações que nos vêm pela razão, pela experiência ou pela intuição, elas contradizem a revelação, então nós que somos cristãos e servimos a Jesus, nós escolhemos a revelação. E pode ter certeza, você nunca vai se decepcionar ao escolher a revelação, porque a revelação, ela é algo extraordinário. E, por sermos homens e mulheres da revelação, nós precisamos não apenas ler este livro, nós precisamos conhecer este livro e nós precisamos saber como interpretar este livro, o livro da revelação. E é por isso que nós estamos aqui nessa matéria chamada hermenêutica, a ciência e a arte de interpretar textos, no nosso caso, textos sagrados. E nós já falamos de vários princípios da hermenêutica. Hoje vamos falar de mais 2 princípios importantes. O princípio da interpretação literal. O que vem a ser esse princípio da interpretação literal? É simples. Parece um nome pomposo, mas é algo muito simples. Quer dizer que as palavras que nós lemos no texto sagrado, elas devem ser entendidas no seu significado comum, no seu significado corriqueiro, especialmente relacionados à época em que o texto foi escrito. Então, há palavras que estão muitíssimo relacionadas ao tempo em que o texto foi escrito. Mas, de qualquer sorte, é fundamental que, ao interpretarmos o texto bíblico, o interpretamos o mais literal possível nesse sentido, no sentido de levar em conta qual era a intenção do autor ou do escritor quando escreveu o texto. Ou quando revelou o texto, né? Porque no nosso caso nós estamos falando de um autor que é Deus, e estamos falando de um escritor usado por Deus. Então você, como intérprete da Escritura, precisa olhar para o texto e perguntar para o texto o que realmente o autor do texto, por que o Espírito Santo inspirou aquela pessoa, aquele autor, aquele escritor, para escrever exatamente aquele texto, exatamente aquela frase, contar exatamente aquela história. Entende? Então as palavras devem ser tomadas no seu sentido usual. E esse princípio da interpretação literal, ele deve ser diferenciado de uma outra, digamos assim, de uma outra inclinação dos intérpretes das escrituras, que é a literalidade, né? Interpretar de acordo com o princípio da interpretação literal não significa a mesma coisa que ser literalista. Por quê? Porque o literalista é alguém que não admite no texto bíblico, não reconhece no texto bíblico, por exemplo, as figuras de linguagem, né? Por exemplo, uma metáfora, uma comparação,
uma parábola. Então, os intérpretes que entram por esse caminho equivocado do literalismo, eles ignoram todas essas figuras de linguagem, e aí querem interpretar textos onde existem figuras de linguagem de forma literal, e aí a coisa não funciona de fato corretamente. Por exemplo, vamos pensar aqui na parábola do rico e Lázaro, né? Jesus contou essa parábola, né, dizendo que havia um rico e havia um pobre chamado Lázaro, e o rico maltratava o pobre, desvalorizava, enfim, o pobre sofria muito num estado de miserabilidade e os dois morreram. O pobre, então, que de fato cria, né, tinha fé, ele foi para o seio de Abraão. E o rico foi para o inferno, vamos dizer assim. O texto dá-nos a crer isso, né? E lá do inferno, o homem no fogo queimando, né, noite e dia, ele clama, aliás, ele vê na parábola, ele vê o pobre, né, Lázaro, no seio de Abraão e muito bem, muito feliz no céu, né? E ele então pede, né, ao pai Abraão que deixa ele passar para lá. E o Abraão diz que não, que quem está lá não pode passar para cá. E ele então pede que pai Abraão envie alguém para falar com seus irmãos, seus familiares, avisá-los, né, para que eles não venham para o inferno. E Abraão diz: olha, eles têm os profetas, eles têm Moisés, que ouçam, tá certo? E se a pessoa tomar essa parábola de forma literal, ela vai cometer vários equívocos. Inclusive, vai falar muitas heresias, entende? Porque a parábola ela é uma metáfora que serve para ensinar uma verdade. Por trás de toda a parábola tem uma verdade. E, obviamente, a parábola do rico e Lázaro está querendo mostrar não que os pobres vão para o céu e os ricos vão para o inferno, né? Mas mostrar que muitas vezes aqueles que creem em Jesus, muitas vezes não têm uma vida regalada, né? Mas se permanecerem fiéis a Jesus, eles certamente vão ter a recompensa eterna. E aqueles que decidem viver sem Deus, né, crendo nos seus próprios, na sua própria riqueza, nos seus próprios, na sua própria segurança financeira, né? Essas pessoas e que viram as costas para Deus certamente irão para o inferno, né? A outra verdade que o texto vai, obviamente, mostrar para nós, a parábola, é que quem teve a chance de escolher Jesus aqui nessa vida e não escolheu, não vai ter outra chance, né? Porque lá do inferno não é possível migrar para o céu. Essa é a verdade. Outra verdade é que aqueles que dormem, aqueles que morrem em Cristo, eles estão desfrutando da presença de Deus no seio de Abraão. Enfim, não é uma parábola para entrar em detalhes e achar que esses detalhes sejam doutrinas bíblicas, de forma alguma. Então, os literalistas, eles vão cometer esse grande equívoco. Mas aqueles que entendem o princípio da interpretação literal, né, eles vão buscar no texto o sentido real das palavras, no texto, o sentido comum das palavras, e, ao mesmo tempo, esse princípio nos ajuda a admitir que, num texto cujas palavras são comuns, interpretadas à luz do que elas significam para o homem comum daquela época, para o homem comum que as lê, isso permite que a gente perceba quando há uma linguagem figurada ou não. Por exemplo, em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo e achará pastagem, não é isso?
Ora, Jesus está falando que ele é a porta, mas isso não pode ser interpretado literalmente, no sentido de que ele é uma porta fisicamente. Não, é uma figura de linguagem. Ele está dizendo que ele é uma porta no sentido de que ele é a entrada, a única entrada possível através da qual a pessoa pode ser salva, não é isso? Entrará e sairá e achará pastagem, né? Ora, se for interpretar literalmente, como assim? Né? Nós vamos pastar, todos os seres humanos vão pastar? Não. Está falando de pastagem num sentido figurativo, aplicando, porque se você olhar no texto todo, ele está falando que Jesus é o bom pastor, está comparando os seguidores de Jesus como ovelhas, então as ovelhas então acharão pastagem, quer dizer, acharão alimento para suas almas, percebe? Que o princípio da interpretação literal, ele te dá essa capacidade de reconhecer quando uma figura de linguagem está sendo usada no texto ou no contexto daquela passagem. Outro exemplo é João capítulo 15. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim dá fruto, o pai o limpa, mas o que não dá fruto, o pai corta e lança fora e não serve para outra coisa senão para fogo. Mas o ramo que está em mim, ele produz fruto e muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer, Jesus está dizendo. Então, se você for usar a interpretação literal, Jesus é uma árvore? Não. Nós somos galhos? Não. Ele está usando uma figura de linguagem, que é a árvore, para compará-lo com aquela árvore e nos comparar com os ramos que ficam numa árvore, dizendo que assim como os ramos de uma árvore, eles não podem dar frutos se eles não estiverem ligados na árvore, recebendo os nutrientes da árvore, também da mesma sorte, nós, se não estivermos ligados em Jesus, em comunhão, intimidade com Ele, nós não poderemos dar frutos. Entende? Percebe que para você interpretar um texto onde tem uma figura de linguagem, você precisa olhar o contexto, olhar o que significava aquela figura, o que significa aquela figura de linguagem para o homem comum, porque Jesus estava falando para o homem comum, entende? Então, assim, é muito importante isso, que você entenda que nós, como crentes em Cristo, que recebemos uma herança da reforma protestante, nós utilizamos o princípio da interpretação literal, mas nós não somos adeptos do literalismo. Quer dizer, o literalismo é um equívoco, porque ele ignora, ele não aceita, ele entende que todo texto tem que ser interpretado literalmente. Então, não vá nesse caminho, não. Mas admita e entenda que o princípio da interpretação literal é fundamental. Por quê? Porque ele nos ajuda a ir de encontro à intenção do autor quando ele escreveu aquele texto. E também nos ajuda a evitar um grande problema que muita gente comete, um grande erro que muita gente comete, que é o subjetivismo. Subjetivismo. A palavra parece difícil, né? Mas a ideia da palavra subjetivismo é aquela interpretação ao meu bel prazer, né? Ao sabor das minhas emoções. Quer dizer, uma interpretação minha própria, que não tem a ver com o texto, mas tem a ver com o que eu entendi do texto. Então, muitas pessoas fazem isso, né? Como elas não percebem, não entendem, não perseguem, não estudam o texto sagrado, utilizando os princípios corretos de interpretação, né? O princípio do contexto, que eu já falei para vocês que é a regra de ouro, olhar o contexto imediato antes, o que vem depois, o contexto do capítulo, o contexto do livro, né? Que livro é aquele, do que ele está falando, né? Se você não levar em conta também o princípio da interpretação literal, você pode cometer muitos erros. E o principal deles é esse subjetivismo, é a interpretação ao sabor de cada um. Né? Eu vejo nesse texto tal coisa.
O outro, eu vejo nesse texto tal coisa. E essas pessoas trazem essas suas impressões, ou essas suas emoções, ou essas suas sensações interiores para o texto e criam uma interpretação ao sabor da sua própria vontade. Não é esse o desejo de Deus. Deus revelou, ele inspirou, e ele quer que nós entendamos a revelação como ele inspirou os escritores para escreverem, numa linguagem própria, numa linguagem que tem um sentido comum, e também que nós saibamos ficar o mais próximos do texto e o mais próximos daquilo que o autor teve a intenção de comunicar. Certo, pessoal? Então, cuidado com o subjetivismo, cuidado com essas interpretações pessoais, personalíssimas, né? Gente que pega o texto e não leva em conta o contexto, não leva em conta o que vem antes, o que vem depois, e pega aquilo ali e puxa para ele e dá uma interpretação pessoal. Não. O texto tem que ser interpretado de acordo com o contexto e de acordo com a expressão literal que está escrita, não é isso? E levar essas palavras, levar em consideração essas palavras no sentido comum que era usado naquela época, tá certo? Então, em que momento eu devo tomar cuidado com o princípio da interpretação literal? Quando o contexto, né, aliás, quando o gênero literário daquele livro, ele me evidenciar, me demonstrar que aquele livro, ele é um livro que é cheio de simbologias e cheio de figuras de linguagem. Então eu não posso ir pelo caminho da interpretação literal. Vou dar um exemplo. Aqui na Bíblia nós temos o livro de Cântico dos Cânticos, né? Cantares de Salomão. Um livro lindo, um livro maravilhoso, mas um livro que não pode ser interpretado ao pé da letra, né? Porque ele vai dizer aqui uma série de coisas, ele compara, né, a amada dele, por exemplo, com uma vinha, compara a amada dele com um rebanho, compara a amada dele dizendo que ela é mais formosa do que as éguas de Faraó, percebe? Então, uma série de alegorias, né, que claramente evidenciam que esse é um livro poético e que as expressões que estão nesse livro, elas devem ser interpretadas com cuidado, não é? À luz do próprio gênero literário do livro, que é um gênero de poesia, né? Ele diz assim, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, ela diz para ele, né? Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Percebe que há todo um processo de comparação de figuras de linguagem poética, não é isso? Para descrever o amor, descrever o desejo, aqui no livro de Cântico dos Cânticos. Então, não é um livro que dá para você usar o princípio da interpretação literal, porque ele já se declara claramente como sendo um livro de figuras, com figuras de linguagem, que prevalece uma linguagem figurada, tá certo? Então aí vai exigir de você um esforço maior para buscar o sentido daquelas figuras de linguagem naquela época e o que efetivamente o autor queria transmitir quando disse aquelas expressões. Agora, um outro livro que também deve ser enxergado, deve ser aplicado o princípio da interpretação literal com critérios, são os livros de profecias, como é o caso as profecias de Daniel, né, com visão de uma estátua com
várias formações, a visão de animais, né? Animais que davam chifres, né? Enfim. E Apocalipse, por excelência, né? Porque ele vai trazer aqui uma série de informações, né? Que tem uma linguagem simbólica, né? A besta que emerge do mar, né? Eu pus sobre a areia, capítulo 13, do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 7 chifres. Mais na frente ele vai falar que, ah, havia que essa besta é representada por uma mulher vestida de vermelho, assentada em 7 montes, percebe? Uma série de informações que não tem como ser levadas ao pé da letra, ou seja, não podem ser levadas pelo princípio da interpretação literal, mas tem que usar a regra anterior. Qual é a regra anterior? É o princípio do contexto, né? Qual é o contexto literário que esse texto está incluído, né? Também, qual é o contexto anterior e posterior? Qual é o contexto histórico? Qual é o contexto cultural dessa passagem, para a gente poder, então, investigando as figuras de linguagem, chegar ao cerne daquilo que o autor quer transmitir, quer nos ensinar, quer nos fazer compreender. Beleza pura? Então, assim nós avançamos do princípio da interpretação literal para o próximo princípio, que é o princípio da gramática. Alguém vai dizer assim, eu não gostava de português, não gosto de português, não gosto de gramática, isso é complicado demais, é muita regra, e é muito interessante pensar assim, por quê? Porque quando nós vamos nos aproximar do texto bíblico, nós temos que levar em consideração que ele foi escrito em uma língua, né? A língua hebraica e a língua grega, principalmente. O aramaico só uns pedacinhos. Então a língua hebraica tem suas regras, não é isso? E essas regras, elas impactam diretamente na forma como eu interpreto uma palavra, não é? Uma frase ou um texto. A mesma coisa são as regras da gramática grega, não é isso? Também a gramática grega, ela tem suas próprias regras. Então, o que fazer? Como fazer para usar esse princípio da interpretação gramatical, né? A gente precisa olhar para o texto e procurar, através de um olhar detido, não é? Perceber no texto, quando, por exemplo, o verbo ele está no imperativo, quando ele está no gerúndio, não é isso? Nós temos uma passagem muito utilizada que é bastante interessante, pelo menos 2 passagens, mas eu vou falar de uma, que é o texto de Mateus 28, 19 e 20, onde Jesus diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. A palavra no original, não é? O verbo no original, não está, o verbo ide não está no imperativo, mas está no gerúndio, dizendo que, na verdade, enquanto nós estivermos indo, nós devemos sim fazer discípulos. O verbo que está no imperativo é o fazer discípulos e não especificamente o ide. Mas a gente acaba se aproximando do texto e não leva em consideração um aspecto como esse, um aspecto relacionado ao verbo, relacionado à modulação desse verbo, né? Mas eu não estudei grego, eu não estudei hebraico, como é que eu vou saber disso? Por isso que é importante a gente, ao estudar a palavra de Deus, a gente precisa usar os recursos que nós temos disponíveis. Quais são esses recursos? Por exemplo, traduções diferentes do texto, né?
Nós temos traduções bastante literais, como essa que eu tenho aqui, ó, que é você vai descobrir a tradução no início da Bíblia, ali, ó, da sua Bíblia. Quando você abre a Bíblia, você tem lá uma declaração, né? No nosso caso aqui, essa tradução é revista e corrigida. É uma edição de 1995. Será que de 95 para cá teve outras traduções mais recentes? Com certeza. Então é muito importante você ler uma tradução mais literal, né? E ler uma versão ou uma tradução que seja mais coloquial, mais moderna, porque aí você consegue pegar mais ou menos o sentido daquele texto. Isso facilita para você. É claro que também existem outros recursos, como, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, eu tenho esse dicionário aqui, olha que interessante. É Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Esse é um trabalho muito bem feito por autoridades, intérpretes do Novo Testamento, em que eles vão pegando as palavras mais importantes do Novo Testamento e vão analisando o sentido gramatical, vão analisando detalhe por detalhe dessas palavras. Então, uma coleção como essa, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, ela é fundamental para aqueles que querem realmente interpretar a Bíblia com seriedade. Mas, apóstolo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de ter uma obra dessa. Essas obras, a maioria delas hoje, elas se encontram em PDF, disponível para todo mundo, entende? É uma questão da gente querer, da gente procurar, da gente pesquisar, tá certo? Então, essa é uma obra muito recomendada, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Olha, outra obra fantástica que eu tenho aqui, ó, é o Novo Testamento interpretado versículo por versículo. Essa coleção são 6 livros grandes, né, que você está vendo aqui. Agora, aqui é versículo por versículo mesmo. Olha o que os escritores desse texto fizeram, né? Eles colocam o versículo em português, abaixo eles colocam o versículo no grego, tá certo? E aí eles vão analisando palavra por palavra, expressão por expressão, fazendo uma exegese, né? O que é exegese? É você extrair do texto o que o texto quer dizer. Então, eles vão fazendo uma exegese do texto, vão usando esses princípios que eu apresentei para vocês, o princípio do contexto, o princípio da interpretação gramatical, e eles te dão aí uma ideia bem mais próxima daquilo que o texto está querendo ensinar. Então, essa é uma obra altamente recomendada, tá certo? Se você tiver condições financeiras, adquira essas 2 obras e você vai estar muito bem servido para, na hora que você estiver analisando, estudando os textos sagrados, especialmente do Novo Testamento. O que eu tenho? Eu tenho muito livro do Antigo Testamento também. Eu tenho uma coleção enorme de livros do Antigo Testamento. Mas eu tenho mais ferramentas do Novo Testamento. Por quê? Porque, como eu já disse para vocês, o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento, não é isso? Então, nós que somos de Cristo, seguidores de Cristo, que somos líderes, que temos a responsabilidade de ensinar, de pregar, de apregoar, de interpretar, de ajudar outras pessoas, de conduzir o povo de Deus, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que fazer o melhor. Apóstolo, mas basta pedir ao Espírito Santo e ele nos ensina. De fato, o Espírito Santo nos ensina, mas ele também nos ensina através dos instrumentos, né? Através das ferramentas que existem disponíveis para nós.
Também quero dizer para você que existem ferramentas virtuais, né? Existem aplicativos gratuitos através dos quais você pode, por exemplo, analisar várias versões de Bíblias, analisar um mesmo texto em várias versões. Olha que interessante, isso vai te ajudar muito, tá certo? E na apostila nossa, nós apresentamos vários recursos que tem disponíveis e gratuitos como aplicativos para serem utilizados por você que gostaria de ser um hermeneuta, de ser um intérprete da Bíblia com excelência, com coerência. E te digo mais, Deus merece a excelência, porque Deus é excelente. E Deus, Ele quer que nós façamos tudo que nós fizermos, nós temos que fazer como ao Senhor e não aos homens. Então nós temos que fazer o melhor. Amém? Então interpretar a Bíblia também é algo muito importante de ser feito. Apóstolo, mas eu não tenho. Eu não tenho condições, eu não tenho acesso, enfim, a um dicionário, a um livro. Então vou te dar uma boa dica. Compre uma Bíblia de estudo. Todo crente, todo cristão, todo discípulo precisa ter pelo menos uma Bíblia de estudo. Então, existem várias Bíblias de estudo, né, que você pode adquirir, tá certo? Elas custam em torno de 100 a 200 reais, talvez algumas um pouco mais, né? Mas existem várias Bíblias, né? Bíblia Vida Nova, é uma Bíblia de estudo muito respeitada, muito boa, tá certo? Bíblia de Genebra, Bíblia da Mulher, Bíblia, são muitas Bíblias. Bíblia do Apologeta, Bíblia, são várias Bíblias de estudo que você pode adquirir, tá bom? Também vamos deixar aqui na apostila algumas sugestões de Bíblias de estudo que você pode adquirir. A Bíblia Dake, fala em inglês, né? Dake, fala em inglês Dake, também é uma Bíblia muito completa, muito importante e muito utilizada, tá certo? Então tá. Então aí eu estou te falando tudo isso para dizer que esse princípio da interpretação gramatical, ele vai pedir para você que você busque recursos para te ajudar, né? E, obviamente que se você não tiver esses recursos, tá certo? Isso não vai significar que você não vai conseguir interpretar a Bíblia corretamente, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ao final dessa aula, eu vou dar para você um modelo de como estudar um texto bíblico sem ficar à mercê de cometer erros, tá certo? E, mais ainda, esse método que eu vou ensinar para você, ele vai te ajudar a interpretar qualquer texto, mesmo que você não tenha acesso a outros recursos. Somente pelo texto bíblico você vai, com certeza, conseguir extrair o melhor de Deus naquele texto, tá certo? É claro que quando a gente se debruça com mais tempo, né, e você tem outras fontes para te ajudar, isso enriquece o teu estudo, enriquece o teu crescimento, enriquece a tua interpretação. Beleza pura? Então, a gente vai terminando essa parte do princípio da interpretação gramatical, né, dizendo da importância que é analisar as palavras dentro das regras gramaticais dos textos bíblicos e dentro da linguagem que o texto foi escrito. E falando nisso, eu me lembro de um texto muito interessante que nos dá essa ideia, que é aquele texto de quando os discípulos e Pedro, depois da ressurreição de Jesus, eles voltam a pescar. E eles passam a noite inteira pescando e não conseguem pescar nada. Jesus aparece na praia, já ressurreto, né? Faz uma fogueira e dá um grito para eles: ei, vocês têm alguma coisa para comer? E então disseram eles: não pegamos nada a noite inteira.
e aí Jesus manda eles lançarem a rede do lado direito do barco, e eles lançam, e eles pegam mais de 300 peixes, se não me engano, e então começam a arrastar o barco, né, para a praia, e João diz assim para Pedro: é o Senhor Jesus, é ele, só pode ser ele. E Pedro então mergulha no mar e sai nadando até chegar até Jesus. Depois Jesus reúne ali os discípulos e ele faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez Jesus fala: Pedro, é verdade que tu me amas mais do que os outros? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. E por último Jesus fala assim: Pedro, é verdade que você me ama mais do que todos mesmo? E Pedro vai e fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Quando você lê o texto como ele está, né, com essa tradução como ela está, você não percebe a grandiosidade do que Jesus está perguntando e do que Pedro está respondendo. Por quê? Porque na língua grega, na gramática grega, você tem mais de uma palavra para expressar a palavra amor. Então, a palavra ágape, aliás, a palavra eros, a palavra filéu e a palavra ágape. A palavra eros é o amor sexual, do desejo, do homem com a mulher. A palavra filéu é a palavra da fraternidade, né, dos irmãos em Cristo, da fraternidade entre irmãos de sangue. E a palavra ágape é o amor sacrificial, o amor profundo. Então, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama com amor ágape? Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu. Olha que interessante. E Jesus diz: então, mesmo assim, apacenta as minhas ovelhas. E a segunda vez, Jesus pergunta de novo: é verdade que você me ama com amor ágape? Ele diz: não, eu te amo com amor filéu. E Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. E por último ele fala: Pedro, tu me amas com amor filéu? Só com amor filéu? É, então serve, Pedro. Então você vai apacentar minhas ovelhas. Esse trocadilho de palavras, né, dá uma grandiosidade para aquele diálogo de Jesus com Pedro, né? Entretanto, quando foi se traduzir o texto, como é que você ia traduzir? Não tinha como traduzir a não ser a palavra amor. Tu me amas, eu te amo. Tu me amas, eu te amo, né? Hoje talvez a gente pudesse falar bem assim, Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? Ele poderia dizer: Senhor, eu gosto de ti, né? Talvez desse para fazer uma equiparação de palavras, mas na época que foi traduzido não tinha como, né, fazer essa diferenciação. Mas está aí um bom exemplo de como que as regras gramaticais elas podem ajudar a aclarar o texto, aclarar a intenção do autor quando escreveu aquele texto. Tá bom? Para terminar, hoje eu quero dar para vocês uma dica de como realizar um bom estudo bíblico, tá certo? Eu poderia dizer de outra forma, como realizar um estudo exegético da palavra de Deus, mas vamos chamar apenas de um estudo bíblico. Esse método, ele é chamado de OIA. OIA são 3 vogais que são iniciativas de 3 palavras que descrevem um processo de interpretação do texto bíblico, tá certo? Os mineiros gostam de OIA porque lembra muito uma palavra que eles costumam dizer, né? Um verbo, né? Olha, olha, lá vem o trem, olha, lá vem o pão de queijo, olha. Então quem é mineiro vai entender bem isso e vai gravar logo, né? O método olha. Mas para quem não é mineiro, entenda isso, que olha é uma maneira que a gente usa para facilitar a gravação desse processo, dessas etapas de um estudo bíblico. Então, O é de observação, I é de interpretação e A é de aplicação.
Na observação, você vai perguntar para o texto a seguinte pergunta. Isso tudo está na apostila, tá? A pergunta é: o que esse texto está dizendo? O que o texto diz? Essa é a pergunta da observação. Tá certo? E qual que é a jornada? O que a gente faz durante esse processo de observação? A gente vai ler o texto várias vezes, tá certo? Então, se você quer pregar, ou quer ensinar, ou quer entender um parágrafo específico do que Jesus disse, tá certo? Você vai ler várias vezes. Eu sugiro que pelo menos 10 vezes você leia o mesmo texto. E eu digo para as pessoas que elas devem ler o texto até elas conseguirem reproduzir o texto com suas próprias palavras, de olho fechado, sem olhar na Bíblia. Ok? Outra coisa que você vai fazer é fazer perguntas para o texto. Né? Perguntas do tipo: quem? Quando? Onde? Por quê? De que maneira? Né? Como? Essas perguntas vão te ajudar a observar melhor o texto. Você vai identificar os personagens, vai identificar, sei lá, lugares, enfim. E aí a tua observação vai ficando mais forte. Outra coisa que você faz nessa fase da observação é identificar palavras-chave. O que é uma palavra-chave? É uma palavra forte naquele texto, que se repete. Né? Uma palavra repetida mais de uma vez no texto é porque aquele escritor ou o autor, que é Deus, está querendo enfatizar aquilo. Então você vai anotando essas palavras-chave que você identifica no texto. E durante a observação você faz outras anotações que você acha interessante, que chamou a atenção, a sua atenção naquele texto, tá bom? Aí, depois que você faz isso, você vai para a segunda fase, que é o I, do OIA, né? O I de interpretar, ou de interpretação. Qual é a pergunta que você vai fazer para o texto nessa fase do estudo? Você vai perguntar para o texto o que esse texto quer dizer. Olha a diferença. Na observação, você pergunta para o texto o que esse texto está dizendo, ou o que o texto diz. Na interpretação, você já pergunta diferente. O que esse texto realmente quer dizer? Qual é o significado do que o texto está dizendo? E aqui você vai usar, então, as ferramentas que eu já falei para você, que é olhar o contexto imediato daquele texto, o que vem antes e o que vem depois, não é isso? Os versículos anteriores e os versículos posteriores. Só isso você já vai ter uma compreensão melhor do que o texto quer dizer. Segundo, considere também o contexto geral do livro, não é isso? Que tipo de livro é? É uma narrativa, né? Está narrando uma história? São provérbios? É um livro poético? É um livro, é uma carta, né? É um livro que tem um discurso, né? Uma carta dos apóstolos, tem um ensinamento específico. O que é o texto, o livro, né? Qual que é o gênero literário daquele livro? Isso também vai te dar uma ótima dica para você entender o que o autor está querendo dizer. Também, aí vai ser importante você fazer um estudo sobre o contexto histórico, né, e cultural daquele texto, né? Para isso é importante ter um comentário bíblico, ou uma Bíblia de estudo, ou um dicionário bíblico, ou um aplicativo que te ajude a entender o contexto histórico daquilo que está acontecendo. Depois, você vai analisar as palavras-chave que você já anotou na primeira fase, né? Então, vejamos aquele texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados para as boas obras. Então, quando você vai analisar o contexto desse texto, vai olhar as palavras-chave, certamente você vai ver que graça é uma palavra-chave, fé é uma palavra-chave, obras é uma palavra-chave. Então, você vai olhar no dicionário comum,
o que significam aquelas palavras, para você poder, então, ter uma compreensão mais clara do que o autor está querendo dizer com aquela palavra-chave. E aí, a última fase da interpretação é descobrir qual é a ideia central daquele texto, né? Qual que é o cerne? Qual que é a ideia central daquele texto? Qual é o ensinamento central daquele texto? Ok? Então aí você, fez um ótimo trabalho. Já está no segundo nível, que é o nível da interpretação. Agora vamos para a terceira letra do OIA, que é o A. O que é o A? O A é o A de aplicação, né? Não basta você interpretar bem um texto, você precisa aplicá-lo à sua vida, ao seu tempo, aos seus ouvintes, às pessoas que vão te ouvir. E aí, como é que você faz para fazer uma boa aplicação? Primeiro, você vai perguntar para o texto, né, o que eu devo fazer, né? Então, na observação você pergunta o que o texto diz, na interpretação você pergunta o que o texto quer dizer, e na aplicação você pergunta o que eu devo fazer. Olha só que interessante. Você vai aplicar aquele texto à sua vida, tá certo? E aí, como é que você faz isso? Primeiro, você vai procurar no texto palavras ou verdades que sejam atemporais, que sejam verdades eternas, né? Lições no texto ou princípios espirituais no texto que não sejam circunstanciais, mas que sejam eternos, que sejam para sempre, que sejam verdades atemporais, tá certo? E aí você vai perguntar para você mesmo, né? O que eu devo sentir ou o que eu devo dizer ou o que eu devo fazer diante dessa verdade que o texto está me ensinando. E aí o próximo passo você vai colocar em prática. Simples assim. Porque nós não estudamos a Bíblia para a gente ficar doutores, para a gente virar teóricos. Não, a gente estuda o texto bíblico para a gente aplicar na nossa vida e para a gente poder aplicar na vida de outras pessoas. Quando você segue esse itinerário do OIA, observar, interpretar e aplicar, eu até fiz uma musiquinha para isso, né? Musiquinha muito simples, muito fácil, e diz o seguinte: observar, interpretar e aplicar, observar, interpretar e aplicar, observar, interpretar, observar, interpretar, observar, interpretar e aplicar, né? Tá rindo aí, né? Porque eu sou um cara desafinado, tudo bem, não tem problema. Mas então, a ideia da musiquinha é só para você gravar o que é OIA, né? Observar, interpretar e aplicar. E esse método, né, o OIA, ou o observar, interpretar e aplicar, ele também é chamado na academia, na teologia, de método de estudo bíblico indutivo. Olha que nome lindo, né? Método de estudo bíblico indutivo. Esse é o melhor método que existe para você interpretar textos bíblicos. É o melhor método que existe para você fazer a exegese de um texto bíblico. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui, né? Terceira aula de homilética. Hoje aprendemos sobre o princípio da interpretação literal, o princípio da interpretação gramatical e aprendemos sobre o OIA, né? O método de estudo bíblico indutivo. Como estudar a Bíblia facilmente. Então, grave o OIA, coloque em prática o OIA e você vai ver como isso vai ser uma virada de chave na sua caminhada como líder cristão. Fico por aqui, deixo um grande abraço, que Deus abençoe a tua vida, até a próxima aula, se Deus quiser.